Vamos falar agora ao vivo com o ministro Ricardo Salles. Ministro, boa tarde para você. No ano passado, o senhor já tinha sido suspenso. Agora eu gostaria de saber qual é o motivo, a razão da saída dessa expulsão de agora. Boa tarde. A explicação é essa. Eu teria assumido a minha vaga como ministro do presidente Bolsonaro, aliás, o que muito me honra, sem autorização do partido, o que é um absurdo, né? Nós estamos falando aqui de uma decisão pessoal, um convite pessoal que foi feito a ele e a mim, lembrando, inclusive, que a norma que o partido criou para exigir que as pessoas se afastem ou se licenciem foi editada depois da minha posse, ou seja, você não retrocede uma norma para atingir alguém num fato anterior. Mas é óbvio, isso tudo mostra bem a manipulação das ideias ali que ocorreu no âmbito da direção partidária e no sentido de que já havia essa intenção de criar caso contra o governo do presidente Bolsonaro, aliás, como fazem com o governador Zema e contra alguns outros que brilham ou que têm opinião própria a despeito da direção nacional do partido. Ministro Ricardo Salles, muito obrigada por estar aqui. Luciana Barreto falando. No seu tweet, o senhor diz que entre Amoedo e Bolsonaro, fica com Bolsonaro. O senhor já falou um pouquinho aqui que o partido queria a sua saída do governo, como o senhor já explicou. Mas eu queria que o senhor me dissesse se é real que nessa suspensão eles questionavam que o senhor desdenhava de alguns dados científicos. Queria que o senhor comentasse isso. Não, olha, quando foi montada a representação no Conselho de Ética contra mim, um dos pontos alegados era que nós no governo, eu em especial como ministro, agia de maneira distinta do que seria a orientação do partido. E aí citou uma série de fatos, dentre eles a maneira como a qual a gente administra as questões do Ministério. Dos 4 membros da Comissão de Ética, 3 votaram pela nem admissibilidade dessa denúncia. Aí se removeu a 4ª pessoa, que se deu por impedido, colocou um 4º elemento que votou contra mim e prevaleceu, naquele momento da admissibilidade, o voto do único dos 4. Quer dizer, ao invés de prevalecer dos outros 3, prevaleceu o do 4º. Ou seja, uma manobra clara, né, de quem está lá comandando o Diretório Nacional. O que é uma pena, porque o Novo tem um grande quadro de deputados federais, uma boa bancada aqui, gente de primeiríssima linha. Tem o Zema, que faz um grande trabalho em Minas Gerais, mas essa ciumeira, essa tentativa de manipulação aí com a mão do gato, né? Aquela história de partido tem dono, isso é muito ruim, infelizmente. O senhor podia só comentar quais são esses dados científicos que eles alegam que o senhor teria desdenhado, que o senhor diz que já caiu por terra? Não, isso lá atrás não tem nem questão de dado científico específico. Eles levantaram 4 pontos. Um dos 4 pontos foi de que a atuação do Ministério não estava alinhada com essa visão. E aí citava uma visão desconectada da ciência, isso, uma série de coisas, eu nem lembro mais, porque essa foi a representação lá atrás. O fato é que nenhum desses pontos foi acolhido no primeiro momento. E depois, surpreendentemente, com essa manobra procedimental, eles deram andamento. Nesta decisão de agora da expulsão, inclusive o ponto, essa é a questão da discussão da forma como se administra o Ministério, o que decidiu a Comissão de Ética, que não é nem matéria da Comissão de Ética, que isso tem que ser analisado pela fundação do Partido Novo, ou seja, isso não foi o motivo da expulsão. A expulsão foi porque eu assumi a vaga de ministro do presidente Bolsonaro, repito que muito me honra, sem a concordância partidária, baseado numa norma que foi editado depois de eu ter sido indicado ministro. Ministro Kenzo, agora aqui eu gostaria de fazer um questionamento para o senhor em relação às suas ideias, ministro, e as suas atitudes como ministro do Meio Ambiente e as ideias do seu ex-Partido Novo agora. Elas são ideias que são, digamos que, incompatíveis? Não, em absoluto. Olha, o Partido Novo defende a pauta liberal. Eu também sou um liberal na economia, aliás, como tem feito o ministro Paulo Guedes de maneira magistral. Excelente a atuação do ministro Paulo Guedes. E essa é a minha visão, nesse aspecto também alinhada com o Partido Novo. Diminuição do tamanho do Estado, racionalização da máquina, diminuição da burocracia, enfim, é uma agenda pró-livre mercado, né? Pró-empreendedorismo, enfim, é exatamente a nossa agenda, minha agenda, a agenda do presidente Bolsonaro, a agenda do ministro Paulo Guedes. Nas questões comportamentais, embora a direção nacional, o estatuto do partido digam que há espaço para todos os espectros, ou seja, os libertários, progressistas, mas também para os mais conservadores, que é o meu caso.
Apesar disso, a questão comportamental sempre foi, não só comigo, com outros membros do partido também, um ponto de atrito, porque se diz que reaceita conservadores no partido, que tem uma visão de direita na questão comportamental e vários temas, como, por exemplo, o direito de possuir e ter pote de arma de fogo. Quer dizer, tudo isso é dito estatutariamente que é permitido, mas na prática há uma espécie de tentativa de escantear essas pessoas, porque essa visão do Diretório Nacional, eu repito, não é a visão de todos os filiados e tampouco de todos os deputados, mas é uma visão do Diretório Nacional, do comando do partido, essa visão de dono, que não quer a visão conservadora, não quer essa visão, é uma coisa mais centro-esquerda disfarçada de liberalismo. Ministro, ao que o senhor atribui, então, essa postura mais crítica nos últimos dias que a gente vem observando do Partido Novo ao presidente Jair Bolsonaro? E aproveito para falar que o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, também deve sair do partido? Olha, primeiro dizer que o Zema é um grande quadro do Partido Novo. Eu espero que ele não saia. O Novo tem que prestigiar o Zema. Aliás, eu acho que os deputados de lá de Minas, os federais, os filiados, todos eles fazem isso. Só não prestigia o Zema quem tem ciúme dele. Mas, de qualquer forma, é um grande governador. Por outro lado, o que a gente vê com relação à postura, vamos dizer, bancada do Novo e governo Bolsonaro? O Novo não faz parte da base do governo, mas tem muitas afinidades em muitos assuntos. Portanto, é natural que, nos temas em que você tem afinidade, caminha junto. Nos temas em que não tem afinidade, ou ainda não tem afinidade por alguma questão, haja uma posição distinta. Isso é absolutamente natural. É da democracia, é assim que tem que ser. Não tem problema nenhum. Deputados têm as suas visões, o partido tem seus valores, o presidente Bolsonaro tem feito um governo excelente, melhorando a economia, recuperando tudo aquilo que estava errado nos últimos 30 anos. A economia já estava reaquecendo, infelizmente com o Covid, com o coronavírus, agora nós vamos sofrer as consequências disso e vi agora aí a ida do presidente ao Supremo e a fala do ministro Paulo Guedes, que tem que ser realmente aplaudida mais uma vez. Ministro Diego Sarza, aqui do Rio de Janeiro. Queria aproveitar para a sua participação para perguntar, na verdade, tenho dois questionamentos. Um deles sobre o momento, a gente está passando por uma pandemia, são crises e crises políticas, uma atrás da outra. Agora, mais essa questão também, eu só acho que é oportuno, nesse momento, esse tipo de embate político, né? Sendo que existem outras questões que deveriam ser encaradas. E sobre o desmatamento, em 2020, no primeiro trimestre, houve um aumento de 51%. Como é que o senhor tem encarado isso? Bom, primeiro, em relação ao embate político. O embate político sempre vai haver, né? A política é feita de interesses presentes e futuros. Aqueles que estão fora do poder querem entrar no poder, querem tirar quem está lá. Aqueles que estão no poder têm que lidar com as limitações orçamentárias, com as regras democráticas, tem que harmonizar as atuações entre as esferas de poder, os diversos entes federativos, municípios, estados, governo federal, ou seja, isso tudo envolve política, envolve pessoas, então é natural que haja sempre uma necessidade de acomodação, sobretudo por um governo que rompeu com o status quo, que foi eleito sem apoio do establishment, que contrariou interesses arraigados na máquina pública brasileira há décadas. Esse é o governo Bolsonaro, governo para ir contra tudo de errado que estava aí e, obviamente, você não faz isso de maneira sem haver algum dano colateral ou ter algum atrito. Não é fácil você arrumar erros de 30 anos que foram permeando e se consolidando na máquina nos mais diversos assuntos e mais diversos campos. Com relação ao desmatamento, nós temos dito que a Amazônia é um assunto prioritário para o governo, a preservação do nosso meio ambiente, em especial do bioma amazônico, o cuidado com a vida das pessoas, dos mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, que foram deixados para trás pelos governos anteriores. É o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, embora seja a região mais rica em termos de recursos naturais. E por quê? Porque não se cuidou, de fato, de atacar os problemas. Não se fez a regularização fundiária das áreas e agora ataca a medida provisória dizendo que é de MP da grilagem. Todos os países do mundo que não regularizam, que não têm a propriedade privada, a segurança jurídica e a previsibilidade, sofrem. E nós temos esse problema nas favelas, no entorno das áreas de manancial, em várias regiões do Brasil e na Amazônia ainda mais grave. Além disso,
pagamento pelos serviços ambientais, você remunerar quem preserva. A pessoa na Amazônia tem que tomar conta de 80% da sua área a título de reserva legal. Portanto, merece ser remunerada por isso. Tem que ter o pagamento pelos serviços ambientais que esses 80% de reserva legal prestam. Além disso, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia. Você saber qual é que é efetivamente a potencialidade de cada região, quais as fragilidades, o que precisa em termos de infraestrutura, o que pode ser explorado, como pode ser explorado. Então, zoneamento econômico-ecológico, pagamento por serviços ambientais, regularização fundiária e o quarto pilar, que é a bioeconomia. Você dá valor aos produtos florestais, você agregar valor a eles. Todo mundo falou disso, que a Amazônia, a floresta vale mais em pé do que devastada, hipótese com a qual nós concordamos integralmente. A pergunta, por que ninguém fez até hoje a agenda da bioeconomia ficar de pé? Por que não há uma indústria de transformação gerando empregos e agregando valor, por exemplo, farmacêutica, ou cosméticos, ou alimentação, ou tantas outras possibilidades? Por que eles não foram para lá? Porque prevaleceu uma visão antagônica ao setor privado até hoje. Dinheiro para entidades sem fins lucrativos, para caridade, para ONG, para academia, mas para atrair setor privado, gerar emprego e desenvolvimento sustentável de verdade na Amazônia, não se fez. Então, esses quatro pilares, PSA, zoneamento econômico ecológico, regularização fundiária e bioeconomia. E, enquanto isso, é sim necessário operações de fiscalização, comando e controle, como agora publicado hoje pelo presidente Bolsonaro, o decreto de garantia da lei e da ordem, que a exemplo do que foi feito ano passado, envia as tropas, forças armadas, para tomar conta daquele vasto território que corresponde a mais ou menos 16 países da Europa. Não estamos falando de uma região pequena, de um bairro que você cerca e toma conta facilmente. Nós estamos falando de uma região gigantesca. São 5 milhões de quilômetros quadrados, cercado de países com vários problemas de tráfico de droga, tráfico de armas, fronteiras de difícil monitoramento. Então, é uma região complexa e tem que pôr dinheiro lá para tomar conta da Amazônia. Dinheiro substancial, volumes grandes. Para isso, a venda dos créditos de carbono. Para vender crédito de carbono, tem que abrir os mercados de compra de crédito de carbono na Europa, por exemplo. Acabar com o protecionismo. Não adianta dizer que querem ajudar o Brasil com a Amazônia e a hora que a gente tenta vender o crédito de carbono lá fora, o mercado está fechado. Então, para botar dinheiro na Amazônia, 2, 3, 4 bilhões de dólares por ano lá, precisa abrir esse mercado de créditos de carbono.